Olá, a gente da Carbon-Fi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Oi, pessoal! Hoje, a gente vai mergulhar numa notícia que, olha, parece só mais um número no jornal, mas que, na verdade, é um baita sinal dos tempos. É quase um tremor, né? Um tremor sísmico no mundo dos investimentos, exatamente. O fato é o seguinte, um fundo de private equity ligado ao Al Gore, sim, aquele Al Gore, ele mesmo, acaba de levantar 200 milhões de dólares. E não de qualquer um. Estamos falando de gente muito grande, tipo o Royal Bank of Canada e a seguradora holandesa Achmea. Só peso pesado. Exato. E a nossa missão aqui hoje é desvendar o que essa grana significa de verdade. Porque, assim, não é só sobre o dinheiro. É sobre uma mudança de mentalidade, talvez no coração do capitalismo? É isso mesmo. Eu acho que o ponto de partida para entender essa história toda é que esse movimento é uma grande declaração de pragmatismo financeiro. Pragmatismo. Gosto dessa palavra. Totalmente. A era do discurso bonito, sabe? Do relatório de sustentabilidade que era só para inglês ver, parece que está chegando ao fim. Acabou a maquiagem. Acabou a maquiagem. O que a gente está vendo é o mercado, finalmente entendendo que a transição para uma economia de baixo carbono não é mais um custo de relações públicas. Não é uma linha na planilha de marketing. De jeito nenhum. Pelo contrário, se tornou o principal motor de retorno financeiro para, trilhões de dólares que estão procurando um lugar seguro e rentável para pousar. Essa ideia de pragmatismo financeiro me chama muito a atenção, porque por anos a conversa sobre clima era quase moral, sabe? Meio ideológica. Sim, era vista assim. Agora parece que a planilha de Excel venceu o debate. O que causou essa virada tão pragmática e aparentemente tão rápida? Por que essa urgência toda agora? Olha, a resposta está no caos do mercado tradicional. Pensa na última década como uma grande festa onde a bebida era de graça. Boa analogia. Esse era o ZIRP, a política de juro zero. Empresas, investidores, todo mundo podia pegar dinheiro emprestado a um custo baixíssimo, quase nulo. Só que a festa acabou. A conta chegou. A conta chegou. E chegou na forma de inflação alta. Aí os bancos centrais tiveram que, subir os juros para controlar a bagunça. O resultado? A renda fixa, aquele porto seguro tradicional, foi esmagada. Os retornos simplesmente evaporaram. E aí quem tem muito dinheiro para investir, como, um fundo de pensão que cuida da aposentadoria de milhões de pessoas, entra em pânico. Exatamente. Onde colocar o dinheiro para ele render de verdade, né? Sem depender dessa montanha-russa que virou a Bolsa de Valores. Exato. Esses gigantes institucionais, eles estão desesperados pelo que o mercado chama de alfa. Que é basicamente um retorno acima da média. Isso, um retorno acima da média e que principalmente não esteja amarrado nesse sobe e desce da economia tradicional. Eles precisam de algo que continue de pé, mesmo que o resto do mundo esteja numa recessão. E é aí que o setor de soluções climáticas surge. E surge como o quê? Uma alternativa? Não apenas como uma alternativa, mas como o ativo quase perfeito para esse momento. Ativo perfeito é uma afirmação bem forte. O que torna ele tão especial nesse cenário? Eu imagino que um dos pontos seja que a demanda por descarbonização não vai embora com uma crise econômica, certo? Perfeito, você pegou o ponto central. Essa é a primeira grande vantagem. É um setor anticíclico. Anticíclico. Isso. Uma montadora pode vender menos carros numa recessão, mas a meta de um país de reduzir emissões em 50% até 2030, ela não muda. As regulações, os acordos internacionais, as próprias exigências de ESG dos investidores... Tudo isso cria uma demanda constante. Uma demanda quase inabalável. A necessidade de descarbonizar não é um luxo que você corta no orçamento. Entende? É uma obrigação. Entendi o ponto de ser anticíclico. E imagino que a outra vantagem é que não estamos falando de ativos especulativos. Não mesmo. Não é uma startup de aplicativo que pode dar em nada. A gente está falando de infraestrutura, de coisas concretas. Tijolo e cimento, por assim dizer. É exatamente isso que a análise chama de ativos essenciais. Esse dinheiro não vai para uma ideia abstrata. Ele vai para uma usina de energia solar, para um parque eólico, para uma planta de produção de hidrogênio verde. Coisas reais. Para o software que otimiza o consumo de energia de uma indústria inteira.
São ativos reais, com fluxo de caixa previsíveis, muitas vezes garantidos por contratos de compra e venda de energia de longuíssimo prazo, os famosos PPAs. Ah, sim, os PPAs. A tese é muito clara. O capital está apostando que a transição energética é a maior história de construção de infraestrutura do século XXI. E o retorno, ele é praticamente garantido pela inevitabilidade regulatória. Ok, a lógica econômica é sólida. O dinheiro tradicional não rende mais, então o capital inteligente busca ativos reais, com demanda garantida por lei. Mas sabe, o nome Al Gore ainda me intriga aqui. Para muita gente, ele ainda é visto como um político, um ativista. O que ele está fazendo no meio de um fundo de private equity de 200 milhões de dólares? O que ele adiciona à equação que justifica essa aposta? Isso é o que a análise chama de prêmio de credibilidade. Prêmio de credibilidade. Exato. O envolvimento de uma figura com o histórico e a reputação do Al Gore funciona como um selo de qualidade, sabe? Uma garantia. Ele mitiga o maior medo de qualquer investidor sério nesse setor. Que é o risco de greenwashing. Exatamente. A famosa maquiagem verde. Projetos que parecem incríveis no papel, mas que na prática não entregam o impacto ambiental que prometem. Ninguém quer ser pego nessa. Imagina. Um investidor como o Royal Bank of Canada não pode se dar ao luxo de colocar milhões num projeto que meses depois vira um escândalo ambiental. A presença de uma equipe curada e liderada por alguém como Gore sinaliza que houve uma diligência profunda. Que a lição de casa foi feita. Foi muito bem feita. Que os projetos foram escolhidos a dedo, não só pelo potencial de retorno financeiro, mas pelo impacto real e mensurável. É uma camada de confiança que, olha, vale ouro. E atrai esse capital mais exigente que quer fugir de polêmica. E esse capital, por ser tão exigente, não vai para qualquer projeto verde, imagino. A análise destaca um foco bem específico. Sim, o foco é em Deep Tech, tecnologia profunda. Certo. Não se trata de financiar mais do mesmo, mas de investir em soluções para os problemas mais cabeludos da transição energética. Dá um exemplo. Pensa na intermitência da energia solar. O que fazem à noite quando não tem sol? A resposta está em tecnologias de armazenamento de energia em larga escala. Baterias gigantescas, novas soluções químicas. Entendi. Hidrogênio verde. Todo mundo concorda que é o combustível do futuro, mas transportá-lo e armazená-lo de forma segura e barata ainda é um desafio tecnológico imenso. Então, esses 200 milhões de dólares são, na verdade, uma aposta em cientistas e engenheiros que estão ali, na fronteira do conhecimento, tentando resolver esses quebra-cabeças. É uma aposta de que a equipe desse fundo tem a expertise para identificar quais dessas tecnologias têm mais chance de vencer a corrida e, mais importante, de gerenciar os riscos de execução. Porque uma coisa é a ideia. Exato. Uma coisa é ter uma ideia genial no laboratório. Outra, bem diferente, é construir uma planta industrial que funcione em escala, especialmente em mercados mais complexos como os do sul global. Ok. Então vamos conectar todos os pontos e trazer a conversa para o nosso quintal. Temos um fluxo de capital global, pragmático, que busca retorno seguro, credibilidade e tecnologia de ponta para resolver problemas difíceis. O que tudo isso significa na prática para o Brasil? Como essa onda nos atinge? A análise estrutura isso em 3 implicações muito diretas. E a primeira, olha, é um grande alerta. A concorrência por investimento qualificado. Concorrência? Sim. O Brasil é uma potência em soluções baseadas na natureza, as NBS, e em bioenergia. Nosso potencial é gigantesco, ninguém discute isso. O problema é que potencial por si só não paga as contas. Certo. Esse novo capital que a gente está discutindo, ele não é aventureiro. Ele é extremamente criterioso. E o que significa ser criterioso na prática? O que esse investidor canadense ou holandês quer ver no papel para se sentir seguro em colocar dinheiro aqui? Ele quer ver robustez e transparência. Na prática, isso significa que o nosso mercado regulado de carbono, o SBCE, precisa ser mais do que uma lei no papel. Ele tem que funcionar. Tem que ter regras claras, fiscalização efetiva, metodologias que sejam reconhecidas internacionalmente. Significa que um projeto de reflorestamento na Amazônia precisa ser 100% auditável. Com dados, com verificação. Com dados de satélite, verificação por terceiros, tudo de forma irrefutável. O recado é muito direto. O Brasil não pode mais se dar ao luxo de ter projetos maquiados de verde.
Se a governança for fraca, esse dinheiro simplesmente vai para outro lugar. É a diferença entre ter uma vitrine bonita e ter um produto de qualidade no estoque, né? Se o investidor abre a porta dos fundos e vê bagunça, ele vai embora. Exato. E ele vai para a Europa ou para os Estados Unidos, onde, apesar de talvez terem menos recursos naturais, as regras do jogo são mais estáveis e a fiscalização é mais rigorosa. Então, o primeiro impacto é uma chamada responsabilidade. Total. Ou o Brasil profissionaliza seu mercado verde, ou vai ficar chupando o dedo. Ok, o alerta é claro. Mas e o lado bom? Qual é o segundo eixo, o das oportunidades? O segundo eixo é a oportunidade em SAF e infraestrutura. A análise mostra que esse capital que vem da Europa, do Canadá, ele procura duas coisas: Deep Tech e escala. E aí o Brasil entra forte. E nessas duas coisas, o Brasil pode ser um parceiro imbatível. A ideia é que o país posicione seu gigantesco agronegócio e sua matriz energética, que já é bastante limpa, como a plataforma ideal para esses investimentos. E onde estariam as apostas mais óbvias? A principal delas é o SAF, o combustível sustentável de aviação. Combustível de aviação. Isso. A aviação global tem uma meta agressiva de descarbonização e uma demanda reprimida gigantesca por SAF, que hoje é caríssimo e raro. O Brasil, com a indústria de etanol de cana-de-açúcar, Tem a matéria-prima? tem a biomassa, a tecnologia e a escala industrial para se tornar uma Arábia Saudita do combustível de aviação verde. Uau! Outra área são as tecnologias de captura de carbono aplicadas direto no campo, na agricultura. São áreas onde a gente já tem uma vantagem competitiva natural. A oportunidade é formar joint ventures para trazer o capital e a tecnologia de ponta de fora e plugar na nossa capacidade de produção em massa. Faz todo sentido. Não é começar do zero, é agregar valor e tecnologia a uma vocação que o país já tem. E qual seria a terceira e última implicação? Essa é talvez a mais crucial de todas: a necessidade de segurança regulatória. O ponto de sempre. O ponto de sempre. O capital de um fundo de pensão ou de uma seguradora, como a Achimia, é o que o mercado chama de dinheiro paciente. Ele não quer lucro rápido. Não. Ele não está interessado em especulação. Ele quer investir em ativos de infraestrutura que vão dar um retorno estável e previsível por 20, 30, 40 anos. Estamos falando de projetos de saneamento básico, linhas de transmissão de energia, ferrovias, coisas que um país precisa para se desenvolver e que demoram décadas para se pagar. Exatamente. E para atrair esse tipo de dinheiro, a condição número 1, inegociável, é a estabilidade das regras. O investidor precisa ter certeza absoluta de que o contrato que ele assina hoje será válido amanhã. E depois de amanhã? E tá aqui há 10 anos, independentemente de quem esteja no governo, ninguém em sã consciência vai investir bilhões de dólares para construir uma usina se existe o risco de uma canetada mudar a política de preços ou as regras tributárias no meio do jogo. A análise é bem clara quanto a isso. Categórica. Sem segurança jurídica e regulatória, esse dinheiro paciente simplesmente não vem. Então, quando a gente olha para esses 200 milhões de dólares, estamos vendo muito mais do que um único investimento. A análise usa uma frase fortíssima. Diz que é o reconhecimento final de que o capitalismo global se rendeu ao imperativo climático. É forte, né? É como se, depois de décadas de negação ou de inércia, a ficha do sistema finalmente tivesse caído. O maior risco para o lucro não é a regulação ambiental, mas a falta dela. É a conclusão inevitável. O sistema financeiro está finalmente começando a precificar o risco climático, não como um problema para as gerações futuras. Mas como um problema de agora, mas como um passivo financeiro imediato. E por consequência lógica, a solução para esse passivo vira um ativo extremamente valioso. O Brasil tem em mãos os ativos mais promissores do mundo para essa nova economia. Sol, vento, terra, água, biodiversidade, a chance é única. A chance de surfar essa onda de capital é única na nossa história. Mas, e esse é o mas do tamanho do Brasil. Sempre tem um mas. E qual seria a condição final? A análise termina com uma frase que resume todo o desafio. O Brasil pode e deve atrair essa onda de capital desde que o seu rigor de compliance seja
inquestionável. Inquestionável. E não pode haver a menor dúvida sobre a seriedade, a transparência e a governança dos projetos e do ambiente de negócios como um todo. Nesse novo jogo, a confiança não é apenas um diferencial. É a moeda de troca. É a moeda mais valiosa de todas. Recapitulando a nossa conversa, a gente partiu de um fundo de 200 milhões de dólares para entender uma transformação profunda no capitalismo. E vimos como essa transformação desenha um caminho de oportunidades gigantescas para o Brasil, mas também de desafios enormes em governança, transparência e segurança jurídica. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. A análise deixa muito claro que o Brasil precisa desse rigor inquestionável para atrair o capital, certo? Certo. Isso levanta uma questão fundamental. O maior desafio do Brasil hoje é desenvolver a tecnologia e os projetos em si, ou é construir a confiança institucional e a transparência necessárias para convencer o capital global de que o país é finalmente uma aposta segura e confiável para o longo prazo? Uma pergunta que vale uma reflexão profunda. E para mais conteúdos sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a CarbonFi para se manter sempre atualizado. Até a próxima.